Jesus que abençoe a todos nós nessa noite, noite onde a Fraternidade Espírita Chico Xavier reúne-se para o nosso Evangelho, para as nossas reflexões. E hoje à noite nós temos a alegria de receber diretamente de Montes Claros, Minas Gerais, a nossa Rosana Silva, que aceitou o nosso convite, está aqui conosco para desenvolver essas reflexões, né? Reflexões desse que é o maior capítulo, capítulo 5, Papai do Céu, bem-aventurados os aflitos, e vai falar das causas atuais das aflições, né? Deixa eu falar um pouquinho de Rosana, para a gente conhecer um pouco mais de Rosana, né? Trazer. E com esse currículo aqui, Rosana, você vem mais vezes aqui com a gente, vai nos ajudar a penetrar no Evangelho do Mestre Jesus, né? Regina é funcionária pública, pós-graduada em Filosofia e Desenvolvimento Social, palestrante, monitora de estudos presenciais e virtuais no Brasil, Portugal, Canadá, Suécia e Estados Unidos, integrante do Centro Espírita Oriental em Montes Claros e participante dos grupos virtuais dos NEPs, Eurípides Barçanufo e Amigos do Caminho, e grupos de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. A gente vai ter uma noite com muitas reflexões abençoadas. Gratidão, Rosana, por estar conosco. E sem mais delongas, né, que o importante está por vir, que é o conteúdo do Evangelho sendo trabalhado e desenvolvido. Vamos pedir que a Berninha, ela faz a leitura preparatória da mensagem para a nossa reflexão. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus, em João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende. Finalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos. E somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos. Comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Do livro Pão Nosso, que faz parte da coleção Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da palavra de Francisco Cândido Xavier. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos amigos, após essa reflexão que nos foi proposta para essa noite, para os nossos trabalhos, vamos pedir que nosso amigo Anderson faça a prece. Então vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecê-lo por mais um momento de reflexão, de aprendizado, e humildemente pedir que a sua misericórdia sempre nos envolva, que o seu amor sempre ilumine nossos caminhos. Que os trabalhos da noite de hoje sejam um alento à nossa alma e todos aqueles que porventura venham assistir esse momento. E é com esse sentimento de gratidão, mestre amigo, que nós te dizemos muito obrigada. Que assim seja.
Assim seja. Graças a Deus. Então, meus queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos, aqueles que adentraram depois que a gente iniciou os nossos trabalhos. Essa é a nossa querida Rosana, que vai desenvolver o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 4 e 5, causas atuais da aflição. Rosana, um beijo, que Jesus te abençoe, minha amiga. Seja bem-vinda. A todos nós e a todas nós. Primeiramente, sintam-se todos abraçados fraternalmente, com as energias dos claros montes, muitos conhecidos como Montes Quentes, essa cidade aqui, quase na beira do Nordeste brasileiro, é o nosso cadinho, o nosso canto, em que a gente ecoa para o mundo onde nos chamam. Então, esse momento é de muita alegria de estar com vocês, para falar exatamente daquilo que nós somos PhD. Nós somos doutores, temos MBA, nós temos tudo nessa área das aflições, porque nós estamos mergulhados num planeta que já tem esse contexto. Nós costumamos utilizar a frase de Joana de Ângeles, que estudamos com muito carinho toda a sua obra, e ela fala que a Terra não é um parque de diversões, e muitos de nós queremos que seja. Então, falar dessa temática, primeiro nós temos que nos situar. Quem sou eu mesmo? Que lugar é esse que eu estou? Por que eu passo por essas experiências? Porque o meu vizinho não passa por essas experiências. Porque dentro da minha família, mesmo tendo a mesma criação, o mesmo parâmetro moral, as mesmas possibilidades de seguir a jornada humana, nós somos tão diferentes. E neste momento da nossa vida, nós nos encontramos no quadro em que nós conseguimos identificar as nossas aflições. E este é o tema deste que é um capítulo divisor de águas no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque antes, Kardec, de forma muito didática, apresenta como que é o reino da percepção do governador do planeta, do Cristo. E ele fala, meu reino não é deste mundo. Então, logo depois, tratando um pouco antes, melhor dizendo, que não veio destruir a lei, que é uma continuidade. Depois ele fala dessa questão do reino. No terceiro capítulo, nós vamos nos situar quem somos nós e o que estamos fazendo aqui. Que lugar é esse? Cheio de vicissitudes, quando ele fala das muitas moradas na casa do Pai, e traz um elenco de características do nosso planeta. Depois nós vamos ter a questão que nos situa, porque que estamos nesse planeta, que é o processo das múltiplas existências. Ninguém pode ver o reino dos céus, que ele tratou atrás, se não nascer de novo. E aí agora nós estamos nesse quadro das aflições. E ainda de forma muito didática, o próximo capítulo é o Consolador. Porque exatamente nessa bem-aventurança das aflições, o Cristo nos situa que seremos consolados. Mas vejam o que está no futuro. Geralmente, quando nós estamos passando por uma aflição, no estágio em que nós nos encontramos, no parâmetro evolutivo que estamos, nós não entendemos muito bem. A não ser que estejamos realmente vivendo como espírito imortal. A maioria da humanidade, a maioria dos que convivem conosco, na nossa família, no nosso trabalho, na via pública, nas lideranças, sejam elas sociais, econômicas, políticas, culturais, todas elas vivem a experiência humana
sem pensar muito ou ter muita consciência do que verdadeiramente acontece. E vão vivendo um dia de cada vez, ali no cadinho das aflições diárias. E esses dois itens, o 4 e o 5, são reflexões do codificador, ouvindo dos espíritos superiores, depois vêm as instruções, as mensagens, e ele já começa dizendo algo que geralmente nós, quando adentramos ao espiritismo, achamos nas primeiras reflexões ainda elementares, que o que se passa conosco tem a ver com o nosso passado. E tem, mas nós achamos que é a última encarnação, a 10ª encarnação para trás, a 100ª encarnação para trás, no bojo do instante em que nós estávamos há 2.000 anos, há 3.000 anos, há 5.000 anos. E essa é uma visão muito acanhada de um processo evolutivo em que nós não reparamos apenas as experiências que não foram boas, que comumente se chamam de aflições. Kardec, ele é tão interessante nesse capítulo que ele situa assim e dá a entender que a maioria das aflições que passamos hoje, leia-se atuais, se deve a quais encarnações mesmo? A essa encarnação? As outras? Ele deixa bem claro que a maioria tem a ver com a atual existência. E que nós aqui temos dificuldades ou manejo pouco adestrado para lidar com essas vicissitudes. Nós bem entendemos que a atual existência, nós somos o somatório de tudo que já fizemos. E, obviamente, que isso inclui as experiências da atual existência e todas as outras que nós damos conta de reencontrar. Então, aí é que mora a verdadeira dinâmica da lei de amor da inteligência suprema. Se hoje passamos por essa ou aquela aflição, podemos até não identificar que seja motivada na atual existência, nós temos condições de enfrentar. E isso é o que está no bojo do serão consolados. É o extremamente consolador. Outro parâmetro com relação às aflições de hoje, ainda mais no mundo turbulento de transições planetárias, transições sociais, culturais, emocionais, psicológicas, espirituais, porque às vezes a gente coloca tudo de uma forma muito limitada, essa visão da transição. E quando nós estamos nesses momentos, realmente é como comparar a aurora para o nascer do sol de um dia seguinte. Nós vemos que o céu ele começa escuro e vai clareando aos poucos. E depois o sol sai esplendoroso. Isso é um momento de transição da noite para o dia. Então, todos os dias nós fazemos transições. Cada experiência nossa é uma transição. Como nós enfrentamos essas experiências é que nós fazemos a reflexão. Nossa, esse mundo é tão difícil. As pessoas são tão duras. Eu poderia estar vivendo com outras situações, outras experiências.
em outros lugares. E nós estamos onde estamos, com o que temos. E o grande desafio humano é viver a experiência atual exatamente como ela se apresenta. Quando é que nós sentimos aflição? Porque existem aflições físicas e aflições morais. As aflições físicas nós não temos como, vamos dizer assim, pular. Nós estamos num mundo em que a matéria é muito densa. E só o fato de nós mergulharmos no corpo físico ou na carne, não importa qual é o termo, nós já estamos expostos a riscos, a situações. Nós já nascemos chorando numa dinâmica própria do nosso planeta. Se nós beliscamos a nossa pele, nós já sentimos a aflição desse toque. Se queimamos a nossa pele, é uma dor terrível, uma aflição. Se recebemos um diagnóstico de uma doença que a medicina ainda não trata muito bem, nossa, meu mundo acabou, minha vida acabou. Porque a perspectiva é sempre humana da aflição. O que é uma perspectiva humana? Imediata. Nós queremos tudo que seja resolvido o quanto antes, para não dizer para ontem. E às vezes as aflições, elas têm todas essas características emocionais. E Kardec começa então o item 4 dizendo assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferir, promano de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida presente. Abrimos aqui um parêntese, pode ser de tradução, não sabemos, mas o Espiritismo nos coloca que nós só temos uma vida, múltiplas existências. Então, nós estamos numa dessas existências. E hoje nós estamos na nossa melhor versão. Então, se a gente acha que tem muita aflição no pedaço, vamos dizer assim, no passado tinha muito mais. Nós tínhamos as aflições dos meios mais críticos de sobrevivência que desenvolvemos os nossos instintos. E hoje nós não temos só as aflições físicas. O que seriam as aflições físicas hoje, que às vezes nos também levam às aflições morais e espirituais? Aquele cuidado que o Cristo falou, de olhar os lírios do campo, como a dizer, observa o cenário, veja como a vida se apresenta. Porque os lírios geralmente nascem em regiões pantanosas. E nem Salomão, com sua roupa mais brilhante, ele amava usar roupas cravejadas de pedras preciosas, brilha tanto quanto um lírio. Mas depois ele vai e acrescenta, né? Não vos inquieteis pelo que há de comer, de vestir, de beber. E nós ainda, diariamente, temos essas aflições. Como se nós estivéssemos desconectados da inteligência suprema e que ela não estivesse nem aí para nós. E está aí para nós, sim. As circunstâncias da vida, se a gente for ver até este momento, nossa, nós somos muito abençoados. Inclusive aqueles que passam pelas aflições mais dolorosas, perto de nós, ou que a gente vê nas redes sociais, nos noticiários. Pessoas que estão com doenças congênitas, que o tratamento é de milhões, que provavelmente vieram com essa experiência para mover a ciência. Passam por aflições que para nós, talvez, nós não suportaríamos.
Mas cada um que passa por essa ou aquela aflição, isso aí a gente pode ter certeza. Tem condições de superar. Tem todos os potenciais dentro de si para enfrentá-las. Sejam elas econômicas, sejam elas culturais, sejam elas sociais, sejam elas espirituais. Então, logo depois, Kardec vai dizer assim, que todas as aflições são consequência natural do caráter e do nosso proceder. Então, às vezes a gente reclama, vamos dizer, uma aflição bem do nosso dia a dia, dor de cabeça, minha cabeça está doendo. Estou com a dor aqui, estou com a dor ali. E são dores físicas, já nem chegamos nas dores da alma. Estamos falando das mais simples para a gente compreender as outras aflições. Mas o que nós não fizemos para que acontecesse isso? Porque geralmente a dor de cabeça ou a dor aqui e ali é um sintoma que tem uma causa. E nossos pensamentos, nossa mente, que é o espelho da vida em toda parte, como vai dizer Emmanuel, em Pensamento e Vida, projeta para o corpo físico as aflições que trazemos. Então, se cala fundo na minha alma a preocupação com o vestir, com o ir e vir, com o que eu vou comer, as coisas mais elementares da vida, se eu tenho a segurança onde eu estou, se eu não tenho, porque nós temos pessoas que vivem aflitas em um mundo criado por elas mesmas. E às vezes, até para sair na rua, tem dificuldades. E aí nós vamos ter as aflições que vão evoluindo para as questões mais complexas, que não seriam necessariamente aflições físicas, que nós, com o nosso intelecto, conseguimos apaziguar ou minimizar. Então, com o nosso intelecto, nós resolvemos os problemas das aflições, da segurança em relação a um dia de chuva, a um dia muito quente, a um dia muito frio. Então, nós conseguimos contornar essas questões com a nossa própria inteligência e o desenvolvimento dela. Mas aí nós temos as aflições atuais, que mexem com a nossa vida e com todos ao nosso redor. Essas são os nossos desafios do momento. E o Cristo, no evangelho mais filosófico de todos, que é o de João, ele vai dizer no capítulo 16, versículo 38, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, ele situa em que mundo nós estamos, mas nos conclama a alegria, ânimo é estar de pé. Bom, porque ânimo vem de ânimas, que tem a ver com a energia do ser, que tem a ver com a nossa essência espiritual. E ele ainda coloca bom antes, ou seja, estar pronto para a experiência que vier. Não importa qual seja. Só que esse parâmetro de consolo só será possível se a gente entender, viver, sentir imortalidade. Se eu, enquanto espírita, olha só, não viver, ou enquanto questões espirituais dentro de mim não viver, na perspectiva de que não morro, eu vou tirar de letra qualquer aflição, não importa qual seja. E aqui, o nosso tempo é muito curto, né? Porque me dá só meia hora. Jesus falava disso para todos os discípulos, para todas as multidões.
Ele sempre falava do ponto de vista do ser imortal. Ele sempre falava de diretrizes espirituais. Então, tudo que a gente ouve falar, ama teu próximo como a ti mesmo, ele está falando, olha, em outras palavras, faça o seu melhor, porque a criatura que você convive não vai morrer. Está querendo dizer isso. Ela não vai morrer. Então, se a gente não der o melhor hoje, nós vamos criar uma certa aflição de convivência. E tudo em nós gira em torno de sentimentos. Então, quando ele fala assim, perdoa 70 vezes, 7 vezes, ele está dando a receita. Ele está dando o parâmetro espiritual de como fazer o melhor. Ou seja, eu não tenho nenhuma contenda. Não gera aflição em mim e não gera aflição em ninguém. Isso é tão profundo. São ensinamentos que aparentemente levaram para o lado místico ou mítico, mas tem muito mais do que isso. Então, quando ele fala assim, quando eu estive com fome, me deste de comer. Quando eu estive com sede, me deste de beber. Quando eu estive doente, foste me visitar. Quando eu estive preso, foste me visitar também. O que ele está querendo dizer? Não é com relação à pessoa dele, não. É o nosso viés de convivência. Quando eu saio de mim e olho e percebo que há aflição também fora de mim, é isso. Alguém está com fome, alguém está com sede, alguém precisa de algo para vestir, alguém precisa de uma companhia porque está preso ou está doente. Ao me aproximar da dor do outro, eu olho com diferença para a minha dor, para a minha aflição. Vou falar rapidamente de uma experiência que a nossa mãe viveu. Nós temos uma amiga na família que ela passou por um câncer na região do pulmão. Ela já venceu essa etapa do tratamento físico, está curada. Mas teve muitos momentos que a pneumonia pegou pesado com ela e ela tinha que ser internada, porque era nessa região mais vulnerável dela. Então, toda vez que ela ficava internada, a nossa mãe ia visitá-la. E assim, como ela ficou muitos dias e recebia poucas visitas, a nossa mãe ia todos os dias visitá-la. E quando ela passava pela ala de oncologia do hospital, aqui dos Montes Claros, ela percebia pacientes em estados muito diferentes em cada leito, até chegar nela, que não era por acaso, era o último leito do corredor, lá no fundo. E ela, então, com o passar dos dias, mais ou menos uma semana ela ficou nessa situação de internamento, ela nos relatou. Tinha dia que um leito estava vazio. Tinha dia que ela chegava e tinham pessoas novas. E aí ela perguntava, né? E a nossa companheira lá, firme e forte, passando pela pneumonia. Ah, fulano não resistiu e partiu. Veio a óbito, que é o termo técnico que se usa em hospitais. Ah, fulano recebeu alta, venceu a parte hospitalar do tratamento. E cada dia ela tinha uma experiência diferente nessas visitas. Então, quando a nossa amiga em comum recebeu alta, ela veio nos visitar, ficar um tempo aqui com a gente, em nossa casa. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? E depois, numa conversa pessoal com a nossa mãe, ela nos relatou assim, do nada. Ela não vive a experiência espírita, mas entende muito bem de imortalidade e de múltiplas vidas, múltiplas existências, melhor dizendo.
E aí ela então falou assim: eu aqui preocupada com as minhas dores tão pequenas, e olha quanta dor tem ao nosso redor. Cada vez que eu ia naquela ala para chegar no leito da nossa amiga, eu percebia o quanto que a minha aflição era pequena. Da pressão alta, da taxa de açúcar estar alta, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e o quanto que as minhas reclamações eram desnecessárias. Porque ela viu quadros muito complexos que ela nem imaginava que tinha no mundo das aflições. Então, essa experiência simples de uma pessoa simples, em processo evolutivo como nós, nos traz muitas reflexões a respeito de aflições. Porque nós vamos dar o tom, ou a batida, ou a percussão de cada vivência. Nós vamos encarar como aflições quando nós ainda não entendemos o processo. E mesmo assim, Jesus é tão poético e tão sábio, em poucas palavras, que ele fala que felizes, bem-aventurados, ou como diz o nosso amigo de Nepe, Eurípides Bassanufo, João, que uma bem-aventurança é para a gente estar de pé. Estar de pé. Então, quando a gente transforma o bem-aventurados, estar de pé nas aflições, porque serão consolados. Estar erguido, levantar-se, disposto. Então, aí nós começamos a ver que a bem-aventurança ela não está distante de nós. Ela está para o nosso comportamento. O que eu faço hoje com o que eu considero aflição na minha vida? Eu consigo pensar diretamente nessas aflições? O que mais me move o campo vibratório na atual experiência? Porque tudo isso gera energia, movimenta ou gasta energia. E assim, como eu lido com cada uma dessas aflições? Porque nenhuma delas é gratuita. Isso nós podemos afirmar, a doutrina espírita nos deixa bem claro. Então, a começar pela família que nós estamos. Ninguém caiu de paraquedas nela, não. Deus não erra ventre. Rosana, mas eu fui adotado. Tem uns que vão usar esse argumento. Rosana, mas eu fui criado pelo meu tio, pela minha avó, meus pais não estiveram presentes, minha mãe morreu no parto, ou foi embora na tenra idade. Tudo isso está dentro de um plano em que nós somos convidados, antes da atual existência, a passar por esses momentos. E tudo isso é um aprendizado. Porque qual é o sentido da vida material? Me fazem muito essa pergunta quando estão iniciando no espiritismo. Olha, eu não entendo. Se eu sou espírito, por que eu tenho que viver na matéria? Por que eu não vivo logo no mundo dos espíritos? Se lá é onde eu fui gerado, gestado pela inteligência suprema? Olha, se nós ficássemos só no plano espiritual, nós não teríamos o aprendizado das vicissitudes. Nós não conseguiríamos amar na velocidade em que essa dinâmica de nascer na matéria nos proporciona. E nascer na matéria, gente, já é desde o primeiro instante estar, vejam bem, do primeiro ao último instante, do primeiro dia ao último dia, exposto a aflições, a sensações, a vicissitudes, a emoções, a sentimentos.
todos nos convidando a melhorar. Então, Kardec, no item 5, ele vai falar que, às vezes, nós não compreendemos como que uma pessoa, na atual existência, comete um erro terrível e a justiça humana deixa passar. O item 5 trata disso. E a gente fica assim, olhando o cenário, nossa, mas ninguém vai fazer nada. Mas a justiça humana lida com os olhos fechados, os ouvidos fechados. Então, não vê nada, não ouve nada. E porque ela vê o fato em si e as evidências. Só que Kardec é sensacional no item 5. Podemos deixar passar pela justiça humana aqueles momentos em que nós não fomos bons. Pode passar. Mas em relação à nossa experiência imortal, nada passa. Enquanto não entrarmos em equilíbrio com aquilo que foi provocado. Aí nós vamos começar a compreender. Olhando para o cenário das nossas aflições de hoje, que são as atuais, né? Somatório de todas as que a gente já viveu. O próximo item vai se referir unicamente às anteriores. Aquelas que nós não encontramos sentido na existência atual. Às vezes não encontramos sentido para uma deficiência física. Quantas vezes já atendemos espíritos, inclusive ontem na nossa mediúnica, em que veio com uma limitação facial e fizemos naquele instante a reconstituição perispiritual. E ele compreendeu, porque a pergunta era, por que eu passei por isso? E nós, então, na nossa fala é a mesma para qualquer circunstância da condição humana, ou no corpo físico, ou fora do corpo físico. A pergunta certa não é essa. Por que eu passei por isso? Por que eu passo por isso? Porque a gente sempre acha que é uma punição, um castigo, aquilo que vem para aprendizado. E às vezes nós fazemos tanto juízo de valor, olhando para a dor e a aflição do outro, que achamos, nossa, aquele ali foi terrível nas vidas anteriores, nas existências anteriores. Nossa, aquela ali pegou pesado, olha como que ela está hoje. Visão muito acanhada. Nós só estamos vendo o fragmento de agora como a justiça humana vê cada ato nosso. Nós estamos cegos e mudos e surdos para o que verdadeiramente aquele ser é e o que ele fez. Então, quando vemos as nossas aflições e as aflições dos outros, nós podemos trabalhá-las de uma forma mais dinâmica, mais proveitosa, e perguntar para a dona aflição que nos visita: ô dona aflição, o que você tem a me ensinar mesmo? O que eu ainda não aprendi que você veio a me proporcionar aprendizados, ensinamentos, lições? E quando eu olhar para a aflição do outro, vamos ligar o nosso BIP. Qual é o BIP mesmo? Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. B. Indulgência para com as imperfeições dos outros. E o P, perdão das ofensas. Pelo menos nós vamos desligar energeticamente da aflição, daquilo que nos corrói e que geralmente vira mágoa e ressentimento em nós, quando nós não entendemos a experiência que vivemos. E quando pudermos
visitar a aflição do outro ou da outra, seja em qual circunstância for, material, espiritual, emocional, psicológica, que sejamos movidos pelo sentimento de compaixão. Porque é assim que nós gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar dessa pessoa. E aí nós vamos começar a lidar com as vicissitudes da vida com bom ânimo. Porque o Cristo vai dizer assim, esse mundo de aflições tem de bom ânimo. Eu venci esse mundo, como a dizer, olha, quando eu fui humano, eu passei por tudo isso aí que vocês estão passando. Cheguei à condição de espírito puro. Então, por isso que ele vai dizer em outros momentos, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o caminho da verdade e da vida. Então, ele é o guia. E como que o Cristo enfrentou cada aflição que ele passou? Gente, o Cristo é um espírito puro, vamos dizer, né? Ora, ele tem condições, ele ama incondicionalmente. Podem matá-lo, que ele ainda vai continuar amando quem provocou a morte do corpo físico. Podem açoitá-lo, esfaqueá-lo, colocar coroa de espinhos. Podem traí-lo, podem abandoná-lo. E ele continua de bom ânimo. E quando retorna, olha como lida com as aflições e nos ensina. Depois de ter sido abandonado pelos próprios discípulos, só João, esse que fala das aflições aqui, o evangelista, novo ainda, com as mulheres, que entenderam muito melhor a lição, vão permanecer de pé no processo de despedida do mestre. Mas olha que lição maravilhosa, ele volta materializado. Aparece primeiro para as mulheres, para Maria de Magdala, depois para Maria de Nazaré, outras mulheres, que vão contar para os discípulos, e eles continuam incrédulos. E o próprio Cristo, então, aparece para eles, e é com esse cenário que nós vamos fechar a nossa reflexão, porque para nós é uma das lições mais belas do enfrentamento de aflições. Diante de todos os discípulos, os 11, né? Porque Judas já tinha partido. E mesmo assim, ele foi resgatá-lo com Maria de Nazaré. Uma prova maravilhosa de vencer a aflição e de amor incondicional. Não julga Pedro por ter negado ele 3 vezes, nas suas aflições pessoais. Não julga Tomé, que pede para tocar as feridas, para ver que ele é ele mesmo. Não fala nada do comportamento de ninguém. Simplesmente ele chega com toda a amorosidade, diz a paz esteja conosco. Então, quando nós enfrentarmos as nossas vicissitudes, as nossas possíveis aflições, nos lembremos de que a paz mora dentro de nós. Nós temos que despertá-la para enfrentar a roda da vida com segurança, com tranquilidade, na certeza de que a aflição atual vai passar, como tudo passa. Outras aflições virão, também não tenhamos a menor dúvida disso, mas que estamos capacitados, auxiliados, inspirados a vencer todas elas. Que Deus nos abençoe. Rosana, minha amiga, muito obrigada. Nesses abençoados dias de aflição em que vive toda a humanidade, essa mensagem caiu muito forte em nossos corações, com muito consolo, muito gratidão a você por compartilhar os seus estudos, os seus sentimentos, né? Porque Evangelho é sentimento, né?
compartilhar os sentimentos para com todos nós. A Fraternidade Espírita Chico Xavier abraça o seu coração, abraça você com muito carinho. Muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada. Então, meus queridos, minhas queridas, após essa noite de tantas bênçãos e tantas reflexões e de tanto alimento para as nossas almas, nós procuremos nesse instante visualizar ele nas nossas telas mentais, o amigo incondicional da nossa caminhada, o amorável Jesus de Nazaré. Nos coloquemos diante dele, observemos o seu olhar meigo, um sorriso a iluminar as suas faces. Ele olha para cada um de nós, estende os braços amorosos, e nós sentimos nesse instante esse abraço em torno, envolvendo-nos e sentindo essas energias que provêm do seu coração divinal a nos envolver, a nos fortalecer. E crianças que ainda somos, no regaço do irmão mais velho, olhamos para os seus olhos e a ele assim dizemos: Jesus, aqui estamos, Senhor, juntos a ti nesse instante, alimentados pelos teus ensinamentos divinais, ensinamentos que a tua misericórdia nos concede para caminhar nessa abençoada terra, Senhor, que nos convida à evolução, que nos convida à responsabilidade, que nos convida à iluminação das nossas consciências, para conquistarmos, Senhor, a felicidade. Muito obrigada, Senhor, por esse legado divino que é o teu Evangelho, que nos orienta, que nos fortalece, que nos auxilia nessa abençoada caminhada. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos cada um de nós que aqui nos encontramos. A nossa Rosana que trouxe essa mensagem de forma tão simples, carinhosa e emocionada. Abençoa os nossos lares, Mestre amado, e abençoa a todos nós, bem como a humanidade, nossos irmãos, nesse abençoado processo de redenção. Se conosco, Senhor, hoje, agora e por toda a eternidade. Então, meus queridos, minhas queridas, é isso. Que Jesus nos abençoe. Na próxima quinta-feira, no mesmo horário, aguardamos vocês para estar juntos a nós nas reflexões que o Evangelho irá nos proporcionar. E eu fiquei tão entretida na palestra, que era para ter pego já o tema da próxima semana, que está no grupo, e não peguei. Alguém pode, pelo amor do Senhor, me auxiliar aqui? Capítulo 5 permanece, bem-aventurados os aflitos, as causas anteriores das aflições, e o expositor, Bernadette, joguei a bola. O expositor será o nosso companheiro José Mário. José Mário, o nosso querido José Mário, estudante facilitador do ESD. Então, gente, é isso. Viu que caridade a minha? Gente, joguei a bola. Não sabia, pedi auxílio. Então, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana, juntos com o Evangelho do Mestre Jesus. Fiquem todos na paz. Rosana, um beijo, meu amor. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Gratidão, gente.